Se você pensa que já ouviu de tudo quando se trata de histórias bíblicas, prepare-se para uma jornada que vai desafiar suas expectativas. A Bíblia é cheia de passagens de fé, milagres e lições de vida, mas também esconde narrativas tão estranhas e surpreendentes que podem deixar qualquer um coçando a cabeça. Neste vídeo, vamos explorar 8 dessas histórias que fogem completamente do comum. São relatos de coragem, desespero e mistérios que desafiam nossa compreensão. Prepare-se para descobrir o lado mais incomum e bizarro das Escrituras. Número 1. Você pediu 100 prepúcios? Ok, aqui estão 200. Espero que esteja tudo bem. Nesta história testemunhamos uma reviravolta interessante na vida de Davi, que está em ascensão no reino de Israel. Encontramos Davi, um jovem e valente guerreiro que conquistou o favor do rei Saul. O rei quer que Davi se torne seu genro e oferece sua filha Mical como esposa. Mas há uma condição. Mical, que amava Davi, deveria ser dada a ele como recompensa por matar o gigante filisteu Golias. No entanto, o rei Saul estabelece um dote bastante incomum. A Escritura diz: Saul respondeu: Dizei a Davi que o rei não quer outro preço pela noiva senão 100 prepúcios de filisteus, para se vingar dos seus inimigos. Saul não queria que Davi realmente se casasse com sua filha, então exigiu como preço pela noiva 100 prepúcios de seus inimigos, os filisteus, na esperança de que Davi fosse morto lutando contra eles. Que pedido estranho! Isso também foi feito para provar a lealdade de Davi ao rei e sua destreza em batalha. Davi aceita esse desafio e, com a ajuda do Senhor, não apenas cumpre o pedido de Saul, mas o excede, trazendo de volta não apenas 100, mas 200 prepúcios filisteus. Então, Saul deu a ele sua filha Mical em casamento. Esta passagem mostra o compromisso inabalável e a bravura de Davi. Ele estava disposto a ir longe para cumprir o pedido, não apenas pelo bem de uma noiva, mas também para solidificar sua posição no reino. Número 2. Se você me chamar de careca, vou mandar um urso te matar. Em 2 Reis, somos apresentados a uma história curiosa envolvendo o profeta Eliseu e um grupo de jovens desrespeitosos. Encontramos o profeta Eliseu a caminho de Betel, uma cidade em Israel, e enquanto ele caminhava pela estrada, um grupo de jovens saiu da cidade. Agora as coisas ficam interessantes. A passagem diz: de lá, Eliseu foi para Betel. Enquanto caminhava pela estrada, alguns meninos saíram da cidade e zombaram dele, dizendo: Sai daqui, careca! Sai daqui, careca! Eliseu, no entanto, não levou isso na esportiva. Ele se virou e, em uma reviravolta inesperada, os amaldiçoou em nome do Senhor. Naquele momento, 2 ursos saíram do bosque e despedaçaram 42 desses jovens desrespeitosos. É uma resposta bastante chocante e severa, não é? Esta história levantou muitas questões e interpretações. Alguns a veem como uma lição sobre o respeito aos mensageiros de Deus, enquanto outros a acham intrigante e até preocupante. Número 3. Noé fica bêbado e age de maneira estranha. Nesta história, vemos Noé, que acabara de sobreviver ao dilúvio com sua família, plantando uma vinha. Ele foi o primeiro a cultivar uvas e fazer vinho na Bíblia. Como você pode imaginar, fazer vinho pode levar a, talvez um pouco de excesso. Noé bebeu o vinho que fez e ficou bêbado, acabando por se deitar nu dentro de sua tenda. A Escritura diz: Noé começou a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. Ele bebeu do vinho e ficou bêbado, e se deitou nu em sua tenda. Cã viu a condição de seu pai, e em vez de mostrar respeito, saiu e contou aos seus irmãos sobre isso. Agora, as coisas ficam interessantes. Em vez de zombar de seu pai ou tirar vantagem da situação, Sem e Jafé pegaram uma capa e caminharam de costas para cobrir a nudez de seu pai, mostrando respeito e honra. A Escritura diz:
Mas Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os ombros e, andando de costas, cobriram a nudez de seu pai. Suas faces estavam voltadas para trás e não viram a nudez de seu pai. A Bíblia diz que quando Noé acordou de seu sono de embriaguez e descobriu o que seu filho mais novo, Cam, havia feito, ele amaldiçoou a linhagem de Cam, amaldiçoando seu filho Canaã. A Escritura diz: Maldito seja Canaã, escravo dos escravos será para seus irmãos. Noé então abençoou seus outros 2 filhos, Sem e Jafé. Ele disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. Que Canaã seja o escravo de Sem. Que Deus estenda o território de Jafé. Que Jafé habite nas tendas de Sem e que Canaã seja seu escravo. Noé então exilou seu neto Canaã, que até então não havia sido mencionado, aparentemente sem razão alguma. Este foi um desfecho bastante bizarro, já que parece que tudo o que Cam fez foi contar a seus irmãos sobre a condição de Noé. Muitos especulam que Noé, ao sóbrio, fez algumas investigações e descobriu o que seu filho mais novo havia feito com ele, conforme dito em Gênesis 9:24. Esta redação sugere que Cam fez mais do que apenas ver a nudez de Noé. Embora a natureza exata das ações de Cam permaneça um mistério, é possível que ele tenha transmitido a informação a seus irmãos de maneira sensacionalista ou desrespeitosa. Mas especular sobre esse assunto é infrutífero. Independentemente disso, ao saber dos detalhes, Noé fez uma surpreendente proclamação: Maldito seja Canaã! Ele será o escravo mais baixo de seus irmãos. Além disso, naquele momento, ele ofereceu louvores ao Senhor e transmitiu uma bênção patriarcal profética sobre Sem e Jafé. Noé reiterou 2 vezes nessa bênção que Canaã serviria como escravo de Sem e Jafé. Maldição bastante extrema se Canaã não estivesse envolvido com o que Cam fez. Número 4. Deus não quer testículos danificados. Esta sessão aborda o tema da pureza sacerdotal e como ela era percebida no antigo Israel. Em Levítico 21, o foco está nas qualificações para os sacerdotes e como imperfeições físicas específicas poderiam desqualificar uma pessoa de servir no sacerdócio. A passagem começa assim: Dize a Arão: Para as gerações vindouras, nenhum dos seus descendentes que tiver um defeito poderá aproximar-se para oferecer o alimento de seu Deus. Continua dizendo: Nenhum homem que tenha qualquer defeito poderá aproximar-se. Nenhum homem que for cego ou aleijado, desfigurado ou deformado. Nenhum homem com um pé ou mão defeituosa, ou que for corcunda ou anão, ou que tiver qualquer defeito ocular, ou que tiver feridas supurantes ou corrimentos, ou testículos danificados. A ideia por trás disso era enfatizar a santidade e perfeição de Deus. E o sacerdócio precisava refletir isso de maneira simbólica. Número 5. Abrão finge que sua esposa é sua irmã. Então o Egito é punido com praga. Nossa história começa no livro de Gênesis 12, quando Abraão e Sara, cujos nomes originalmente eram Abrão e Sarai, estavam viajando para o Egito devido a uma fome na terra de Canaã. Sarai era uma mulher bonita, e Abrão tinha uma preocupação profunda de que os egípcios o prejudicariam para tomá-la como sua esposa. Para se proteger, Abrão pediu a Sarai que dissesse que era sua irmã e não sua esposa. Quando entraram no Egito, os oficiais do faraó notaram a beleza de Sarai e a levaram para o palácio de Faraó. A passagem diz: Quando os egípcios viram que Sarai era uma mulher muito bonita, e quando os oficiais de Faraó a viram, eles a elogiaram para Faraó, e ela foi levada para o palácio dele. Em troca, Faraó deu a Abrão muitos presentes: ovelhas e bois, jumentos e camelos, servos e servas. Agora, é importante entender que Deus havia feito uma aliança com Abrão e Sarai, prometendo-lhes uma terra e descendentes.
Mas Faraó, sem saber, entrou em uma situação que interferiu no plano divino de Deus. Foi nesse contexto que Deus interveio. Ele infligiu doenças graves a Faraó e sua casa, e Faraó logo percebeu a causa do infortúnio. Faraó confrontou Abrão, perguntando por que ele não havia dito a verdade sobre a identidade de Sarai. Ele então os mandou embora. A passagem continua. Então Faraó deu ordem sobre Abrão aos seus homens, e eles o mandaram embora com sua esposa e tudo o que ele tinha. A maioria das pessoas acha bastante estranho que Deus tenha punido a pessoa que foi enganada, e não a pessoa que realmente mentiu. Número 6. Deus decide não matar Moisés após ver um pouco de sangue de prepúcio em seus pés. No livro de Êxodo, encontramos Moisés no caminho de volta ao Egito após sua experiência na sarça ardente, onde Deus o havia chamado para liderar o povo de Israel para fora do cativeiro. Nesta passagem, algo muito inesperado acontece. Moisés estava em uma estalagem a caminho do Egito com sua esposa Zípora e seus filhos, quando de repente o Senhor encontrou Moisés e tentou matá-lo. A passagem diz: estando Moisés no caminho, numa hospedaria, encontrou-o o Senhor e quis matá-lo. O motivo exato pelo qual o Senhor queria matar Moisés não é claramente declarado na passagem, mas a situação foi resolvida de uma maneira bastante incomum. A esposa de Moisés, Zípora, rapidamente pegou uma faca de pedra, circuncidou o filho deles e tocou o prepúcio nos pés de Moisés, dizendo: Tu és para mim um esposo de sangue. Depois disso, o Senhor poupou Moisés. Isso levanta muitas perguntas. Por que Deus estava tentando matar Moisés, a quem ele acabara de chamar para libertar Israel? Uma teoria popular entre estudiosos é que Moisés não havia cumprido a ordem de circuncidar seu filho, o que era parte da aliança que Deus havia feito com Abraão. Portanto, para remediar a situação, Zípora realizou a circuncisão de seu filho, cumprindo assim o requisito da aliança e salvando Moisés da ira divina. Número 7. Um homem é um profeta de Deus e casado com uma prostituta. Esta história única é encontrada no livro de Oséias e serve como uma poderosa metáfora do relacionamento de Deus com Israel. Oséias era um profeta de Deus, chamado para entregar mensagens divinas ao povo de Israel. Mas Deus deu a ele uma missão muito incomum. A passagem diz: quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá, case-se com uma mulher promíscua e tenha filhos com ela, porque o país está se prostituindo ao afastar-se do Senhor. Assim, Oséias obedeceu e se casou com Gomer, uma mulher que era conhecida por sua promiscuidade. A união de Oséias e Gomer serviu como uma poderosa ilustração do relacionamento de Deus com Israel. Gomer, apesar de ser casada com um profeta, continuava a se afastar, refletindo o comportamento de Israel, que se afastava do Senhor para seguir outros deuses. Apesar das infidelidades de Gomer, Oséias foi chamado a amá-la incondicionalmente, da mesma forma que Deus amava Israel, apesar de sua idolatria e rebeldia. Este relacionamento complicado entre Oséias e Gomer e os filhos que tiveram juntos tornou-se uma representação do julgamento de Deus e de sua promessa de restauração para o povo de Israel. Número 8. Deus oferece fazer um pacto com o rei Davi e usa Saul como forma de assinatura. Em 2 Crônicas, vemos uma referência a um pacto de Saul feito com o rei Davi e seus descendentes. A passagem diz: não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e seus filhos por um pacto de Saul? O pacto de Saul era uma aliança que, simbolicamente, significava durabilidade, pureza e permanência. No antigo Israel, o sal era considerado um preservativo natural, e usá-lo em um pacto significava que o acordo deveria ser eterno e inviolável.
Além disso, o sal também era um símbolo de hospitalidade e lealdade, pois compartilhar uma refeição salgada era um sinal de amizade e compromisso. Então, quando o Senhor estabeleceu um pacto de sal com Davi, estava afirmando que a dinastia de Davi, seu reino, seria preservada para sempre. É uma metáfora poderosa para a aliança eterna que Deus fez com Davi, prometendo que seu trono seria estabelecido para sempre, o que é visto como uma referência à vinda do Messias, que, segundo as Escrituras, viria da linhagem de Davi. E com isso aqui estão algumas das histórias mais bizarras da Bíblia. Você acha que já ouviu tudo? Bem, parece que ainda há muito mais para descobrir.